Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que acompanham essa formação cada mês a partir do compêndio, hoje, no mês de fevereiro, na página 92 desse compêndio 2025, o tema é São Pedro, o apóstolo da esperança. O que tem nossa fé a ver com São Pedro? E também com o Papa Francisco, que é sucessor do apóstolo Pedro. Poderíamos dizer, eu prefiro Paulo, porque ele que fundou a Igreja de Roma também. Então, Paulo também é um especialista da esperança. O segundo livro que publicamos, Paulo, pastor e profeta da esperança. Então, não podemos dizer o contrário. Mas Paulo foi genial na maneira de apresentar a esperança. Por exemplo, Romanos 5:5, a esperança nunca decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por que a esperança nos decepciona? Porque não nos enganamos de fazer ato de esperança. A esperança não é uma coisa sem concretização, não é uma coisa imaginar, não é uma coisa de sonho. A esperança é uma virtude teologal e todos os santos viviam da esperança. Então, genial também a carta de, não podíamos dizer São Paulo aos Hebreus, você sabe que não é unicamente Paulo que redigiu essa carta, mas Hebreus 6:19 vai dizer, na esperança temos uma âncora de nossa alma. Uma âncora. A âncora vai ao fundo do mar para estabilizar o navio no porto. Não, o autor da carta aos Hebreus vai dizer, não, essa âncora é sólida, é segura. Ela penetra em cima do véu. Qual é esse véu? O véu foi rachado lá no momento da paixão de Jesus. O véu é que faz penetrar no Santo dos Santos. O véu do templo é que separa o santo, o lugar santo, o lugar das oferendas, do incenso, dos holocaustos, e para entrar no Santo dos Santos, que é onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E devíamos colocar uma corda para tirar ele, no caso que ele seria completamente na êxtase, completamente na inconsciência. Então, é um lugar sagrado. A âncora penetra no céu. Nossa esperança é uma âncora, não é pelo fundo do mar, mas que vai, que é ancorada no céu. Por quê? A esperança nos abre o céu numa dimensão escatológica que vamos ver com a primeira carta de São Pedro. E também porque São Pedro é importante por nossa fé católica. Eu gostei dessa palavra de um historiador que saiu um livro em 2021 em francês sobre o apóstolo Pedro. Ele falou assim, eu acho que isso pode dar uma bela introdução a nosso tema. Ele diz, o Papa Francisco não sucedeu a Bento XVI, que por sua vez não sucedeu a São João Paulo II, não. Uma provocação. Cada um desses papas sucedeu a São Pedro, sucessor de Pedro. Não dizemos que o Papa Francisco é o sucessor de Bento XVI. Não, ele é sucessor de Pedro, representante de Pedro na Terra. Então, essa fé católica, ela tem a ver com Pedro e com seus sucessores. E por isso que é importante de falar, nesse mês, vamos celebrar 22 de fevereiro a festa da Catedra de São Pedro. Então, para nós, vai nos ajudar essa formação desse mês, porque vai nos ajudar a entender. Santo Inácio de Antioquia, no século I, Santo Ireneu de Lyon, século II, Santo Ambrósio, século IV, disseram a mesma coisa e reconhecia esse lema.
Ubi Petrus, ibi ergo ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Então, por nós é importante de saber que confessamos a fé católica através de Pedro e através da nossa referência aos magistérios dos papas, o magistério, por exemplo, do Papa Francisco. Então, o apóstolo Pedro sublinhou esse tema da esperança, sobretudo na primeira carta, primeira Pedro. E vamos ver, são 4 citações que vamos ver nesse compêndio. A primeira citação, 1 Pedro 1, 3 a 5. Ela é citada na página 93. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservado no céu para vós, os que, mediante a fé, foste guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. É uma fé escatológica, é uma esperança escatológica. Nós somos chamados a viver só a fé para viver algumas vitórias no plano terrestre de vez em quando. Não, nossa fé é em vista do céu, é em vista da escatologia, dos últimos fins do tempo. Nossa fé é em vista da ressurreição final, do julgamento final, que o Senhor julgará não somente cada um de nós, mas os vivos e os mortos, em vista de uma ressurreição eterna. E Pedro sublinha, gerado de novo na ressurreição do Senhor, de Cristo. Então, tudo vem a partir da ressurreição. Se o Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer, nossa fé é vã, 1 Coríntios 15. Mas a partir da ressurreição de Cristo, podemos levantar a cabeça e olhar em direção do céu, porque somos cheios de esperança, que vamos um dia ressuscitar também até nosso corpo. Esperança viva, herança incorruptível que se revelará no tempo do fim. Precisa de paciência. Nós somos como criança mimada que quer as coisas logo, que quer experimentar tudo agora e não amanhã. Mas precisa que nossa esperança encontre a paciência. Já falamos disso, mas se não temos paciência e perseverança, podemos faltar o alvo, podemos nos deixar desviar e nos deixar afastar desse alvo. Primeiro ponto, a partir desse compêndio, página 93, primeiro teste para nossa fé, uma fé que espera. E podemos fazer esse exame de consciência. Cada um de nós tem realmente essa fé que vai, que tem asas para ir nessa escatologia final. 1 Pedro 1,13, com a segunda palavra sobre as 4 da primeira carta, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Então, nossa fé é chamada a viver com a esperança, como uma dupla, um casal, fé e esperança. Mas é teste para nós de nos perguntar, você vive realmente a tua vida cotidiana voltada para o Oriente, aonde chegará o Senhor glorioso? Ele chegará a partir do Oriente. E por isso que todas as igrejas, o altar e a direção do presbitério, do coro, é orientada em direção do leste. Oriente, porque de lá que esperamos a vinda de nosso Senhor na sua glória. Tu és orientado no leste ou no pôr do sol?
Leste é o lugar onde nasce o sol de justiça. E então, nossa fé precisa, muitas vezes, em lugar de se deixar desanimar, relaxar e cair no chão, e precisa depois de rearmar nossa vida moral, nossa vida de fervor. Não, nossa fé deve ser orientada nessa direção da vinda de Cristo no último dia. A nossa fé deve ser acompanhada por essa esperança, justamente por isso. 1 Pedro 1, 17, 19, portai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Somos em exílio. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que foste resgatado da vida fútil que herdaste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. É o sangue de Cristo que te redimiu, que te resgatou. Não é uma pequena coisa, não é de ter estado de alma para saber se eu estou bem, se eu não estou bem. Tu és resgatado pelo sangue de Cristo. Então, São Pedro vai dizer, portai-vos com temor. Voilà. Portai-vos com temor. Isso é importante, o santo temor de Deus. Aquele que tem um santo temor de não decepcionar Deus. Não é um medo de Deus. Não, mas um santo temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Significa, eu não quero decepcionar a Deus. Quando, muitas vezes eu percebo pessoas que não vão dar muita importância à sua vocação, no ponto de, em alguns dias, algumas horas, decidir o contrário do que ela decidiu durante 5, 10 anos, 15 anos. Eu acho que essa pessoa, cada vez eu me pergunto, ela não tinha o temor de Deus. Porque se eu tenho o temor de Deus, eu não vou querer tomar uma decisão que vai entristecer o Senhor. Quando lemos o testamento de São Paulo, no final de Timóteo, 2 Timóteo 4, ele faz toda uma lista. Esse irmão me abandonou pelo amor pelo mundo. Meu Deus. Ele me deixou por amor pelo mundo presente. O outro me fez muito pena, muita tristeza, porque ele criticou, ele foi muito difícil conosco, com nossa pregação. Ele faz toda uma lista assim, de coisas. E ele vai dizer, mas que o Senhor não guarda isso e que lhe seja feita misericórdia. E isso, temor de Deus para não entrar num caminho que vai decepcionar a Deus. Há pouco tempo, na liturgia, esse leproso que foi curado por Jesus, e Jesus severamente pedia a ele de não comunicar, porque ele não queria fazer o anúncio de sua messianidade de uma maneira publicitária, de uma maneira política. O Messias chegou, ele curou nossas doenças, vem ver esse Messias. Jesus não queria essa publicidade. Ele pedia que seja. E esse homem esqueci completamente. Não prestou atenção às palavras de Jesus e começou a divulgar, a anunciar, a tal ponto que Jesus não podia evangelizar nessa região. Ele saiu dessa região porque não podia mais evangelizar, segundo a sua vontade. Então, é triste, porque esse homem devia se tornar amigo de Jesus, discípulo de Jesus, colaborador de Jesus, e se tornou um obstáculo, apesar de receber uma cura espetacular, milagrosa. Então, o santo temor de Deus, como fala Pedro, é uma coisa necessária para bem vigiar de não respeitar a vontade de Deus ou de relativizar na medida que eu sou finalmente feliz, pouco importa, o Senhor vai se satisfazer e me dar misericórdia se eu fiz qualquer coisa errada. Isso é abusar do amor de Deus. Então,
Nossa fé, não somente escatológica, mas também penetrada desse dom do Espírito Santo, é uma coisa muito importante. Eu citei na página 95 um teólogo famoso, o cardeal que já faleceu, Henri de Lubac, um grande teólogo do concílio, que diz: a crença na eternidade não nos tira do presente e nos perde em sonho, como às vezes nos dizem. Muito pelo contrário, em vez disso, foi por falhar na eternidade que os cristãos falharam em seu tempo. Ah, interessante. E completa bem o que dizemos. Hein? Alguma vez tomamos decisão sem verificar se Deus concorda ou não. Hein? Mas ele diz, né? Nossa fé na eternidade, nossa fé escatológica não nos tira das responsabilidades perenes, terrestres, pardon, desculpa. Nos tira do presente, mas pelo contrário. Né? Em vez disso, foi por falhar na eternidade que os cristãos falharam no seu tempo. Né? Não escolher o fim das coisas, escolher o imanente, o mais prático, o mais útil para o dia de hoje. Cuidado, porque tu começou tua vocação em vista do reino dos céus. Tu não começou tua vocação para fazer uma instalação profissional nesta terra. Não. São Paulo vai dizer, se colocamos nossa fé só para as coisas dessa terra, somos o mais indigno de todos os homens, né? Na 1 Coríntios, capítulo 15. Então, número 2, são 7 pequenos capítulos nessa formação do mês de fevereiro. Número 2, página 95. Uma outra citação do 1 Pedro 1:21. Por ele vós crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. De modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. Não nas coisas da terra, não. Postas em Deus. Hoje se fala de postar, hein? Postagem. Então, faz uma postagem no bom destinatário. Em Deus, tua fé e tua esperança em Deus, que nos faz olhar bem mais além que nossa preocupação terrestre. A esperança não pode ser separada da fé nas virtudes teologais. E, de novo, eu cito Charles Péguy, que já vocês ouviram, eu acho, o mês de janeiro. E Charles Péguy vai falar no lugar de Deus. Interessante essa poesia sobre a esperança. A crença de que eu gosto, diz Deus, é a esperança. A crença que mais eu gosto é a esperança. A fé, isso não me espanta. Isso não é espantoso. Eu resplandeço de tal maneira na minha criação, no sol, na lua, nas estrelas, que as pessoas têm fé. É normal. Hein? São tanta beleza na criação. E no homem, minha criatura, a caridade, diz Deus, isso não me espanta. Isso não é espantoso. Essas pobres criaturas são tão infelizes que, a não ser que tivessem um coração de pedra, como não haveriam de ter caridade, hein? Umas para com as outras. Como não haveria de ter caridade para os seus irmãos. Mas a esperança, diz Deus, eis que o que me espanta. A mim mesmo, isso é espantoso, diz Deus, segundo Charles Péguy. Que essas pobres crianças vejam como tudo acontece, acreditem que amanhã vai ser melhor. Isso é surpreendente. Que veja como acontece hoje e acredite que vai ser melhor amanhã, hein? Isso é espantoso. E mesmo a maior maravilha da nossa graça. Eu mesmo me espanto com isso. É preciso que, de fato, minha graça seja de uma força incrível e que ela escorra de uma fonte e como um rio inesgotável. A esperança, diz Charles Péguy, é como um rio inesgotável. As crianças que vivem tantas coisas na guerra, meu Deus,
tantas crianças na guerra entre Israel e Gaza, na Ucrânia, com a Rússia que quer recuperar essa terra. Tantas crianças que sofrem. E apesar disso, essa criança, depois de um certo momento, ela vai continuar a esperar. E Deus diz, isso me espanta. Como é possível, sinon pela graça de Deus? Porque teria razão de ser desanimado pelo resto da vida. Essas crianças são nossos mestres na esperança. É verdade que as crianças, uma vez que são corrigidas, uma vez que eles sofreram um pouco, elas choram, e 10 minutos depois, é como se nada acontecia. Então é interessante essa. Terceiro pequeno capítulo, segundo teste, qual é a razão da nossa esperança? Voilà. São Pedro vai provocar, 1 Pedro 3, 13 a 16, e quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não tenhas medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados, antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações. É bonita essa frase, hein? Santificai Cristo, o Senhor, em vossos corações. Que teu nome seja santificado. Que o Senhor seja santificado em nós. Não é o contrário de ser relativizado, é o contrário. O que seja acostumado. Não. Santificai o nome de Jesus em cada um de nós. Estando sempre pronto, e como uma maneira de dizer, para santificar o Senhor em nós, como seria possível? Então, sejai sempre pronto a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos la pede. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, sem ser provocador, nem uma pessoa que vai provocar com ultrança. Sempre pronto a dar razão de vossa esperança. Eu me lembro, no início da minha conversão, lá na Assembleia de Deus, que eu participei em nossa cidade durante 2, 3 meses. O pastor tinha uma certa fé, e sem prever nada, ele dizia: irmão Vanson, seja pronto agora a nos dar um testemunho de esperança. E o Vanson se levantava e proclamava a esperança do Senhor. João Paulo, por favor, agora, testemunha. Seja pronto a nos dar o que a razão de tua esperança em teu coração. Por favor, levanta-te e nos fale do teu testemunho. Mas ele fazia isso cada vez. Eu dizia, meu Deus, espero que não vai cair sobre mim, porque nessa época eu estava muito tímido. Ai, caiu de um lado, caiu do outro, mas o pastor me evitou, graças a Deus, eu pensei. Mas não é uma solução também. Qual é? Seja pronto a cada momento de dar razão, de testemunhar da tua esperança. Eu citei esse beato Nicolas Barré, do século XVII, que diz: há muitos que querem servir ao Senhor, mas há poucos que querem que Deus se sirva deles. Interessante, não? Senhor, sirva-te de mim. Eis-me aqui, Senhor. Sirva-te de mim hoje. Cuidado, porque vai ter situações que o Senhor vai te utilizar para ser instrumento de paz, de reconciliação, de unidade. E mesmo quando vamos na capela, isso de receber carisma, por exemplo. Carismas são em vista do bem comum, em vista do serviço de nossos irmãos. Senhor, se um irmão, uma irmã que eu vejo um pouco abatido precisa de uma palavra, Senhor, eis-me aqui. Isso é um carisma de inspiração, de profecia, de ciência. Não é complicado, é uma coisa simples. No serviço da caridade e de nossos irmãos e irmãs. Então, claro que eu não vou parar a missa, e o canon da missa, a oração eucarística, para dizer:
eu tenho uma palavra a dar agora, porque senão eu vou esquecer. Então, não, eu não encorajo a fazer isso. Mas em nosso momento de oração livre, sejamos nesse espírito. Senhor, vem te servir de mim. Se meus irmãos, minhas irmãs precisam de mim, vem te servir de mim. Então, quais são as razões, o número 4, página 97, da nossa esperança cristã? Elas são essenciais. Nossa esperança não é em relação com as coisas fúteis, não. Em relação com a essência, o essencial, elas são múltiplas, plural. Elas são ligadas às 3 virtudes teologais. E, como dizemos, essa esperança é em vista da escatologia, do céu, do reino eterno e do fim último. E agora citamos Paulo na sua carta a Tito, Tito 2:12, viver aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Voilà. Nossa única esperança é isso. Senhor, vem rapidamente resolver todos esses conflitos do mundo de hoje, essas coisas que são terríveis, horrorosas que existem hoje. Eu acho que toda geração pediria isso. Mas, sobretudo, quando acontece coisas que não podemos perceber, mas quando vai parar essas coisas? Então, Senhor, realmente, volta, vem na tua manifestação de glória. Vem, Senhor, pronunciar esse fim último que vai nos libertar de tantas doenças, tantas calamidades. Podemos, que as pessoas podem viver. Então, o centro de nosso ser mais íntimo sobreviverá a essa prova final como pelo fogo. Isso que Paulo nos sublinha em Coríntios 3:15. Vocês serão salvos através do fogo. O fogo que purifica, que faz triagem. O que vai passar no reino de Deus e o que vai desaparecer. Então, pelo fogo que o Senhor quer que passamos nessa margem da vida eterna. E, enfim, citamos essa palavra de São João Paulo II, quando ele fala Ecclesia in Europa, ele diz a igreja na Europa frequentemente provada por um ofuscamento da esperança. Um ofuscamento da esperança. De fato, nossos dias, com todos os desafios que nos lança, apresenta-se como um tempo de crise. Já São João Paulo II falava disso. Então, a crise continua e se torna mais aguçada, mais larga e profunda. De fato, os nossos dias, com todos os desafios que nos lança, apresenta-se como um tempo de crise. Muitos homens e mulheres parecem desorientados, incertos, sem esperança. E não poucos cristãos partilham este estado de alma. Esse estado de alma é contagioso. Só basta de olhar as informações, o jornal, ou de ir visitar nossas famílias, porque um peso de tristeza, de falta, de desespero, de desilusão cai em cima. E, meu Deus, mas então é o momento de dar razão de nossa esperança. Não é o momento de fugir, mas de apresentar que essa vida é feita em vista da manifestação da glória de nosso Senhor. Eu citei também o cardeal Cantalamessa, que uma das suas pregações em Roma diz: não se faz nada sem esperança. Os homens vão aonde se respira ar de esperança e fogem de onde não percebe a presença dela. É verdade. A esperança, se testemunha da esperança na evangelização,
as pessoas vão se aproximar, vão dizer, mas como? Como você vive isso? Como é possível nesse mundo? E se você começa a desesperar e a sair dessa graça que é oferecida e que você não vive dela, não vai atrair ninguém. As pessoas vão aonde se respira o ar da esperança e foge de onde não percebe a presença dela. A esperança é aquela que dá a coragem aos jovens para formar uma família ou seguir uma vocação religiosa e sacerdotal. E isso que vai dar um impulso, um motivo. E nós temos essa prova, essa presença de jovens que escolhem uma vocação assim. Número 5, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse historiador que eu citei no início diz que Pedro é mencionado 150 vezes no Novo Testamento, logo depois de Jesus. O número de citação do nome de Jesus, é claro, é em primeiro, mas quem vem depois, 154 vezes o nome de Pedro. Então, esse evangelho da liturgia da Catedra de Pedro, do 22 de fevereiro, Mateus 16, 13, 19, que é na página 99, é o fundamento da Escritura sobre o ministério de Pedro. Vamos ler. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, Filipe não era o apóstolo, nem o diácono Filipe aqui. Cesareia de Filipe é a região do tetrarca Filipe, da família do rei Herodes. Então, é um poder político interessante. Jesus vai convocar os discípulos nesse lugar para confiar o ministério de Pedro. É estranho, hein? Ele perguntou aos discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam, um afirma que é João Batista, outro Elias, outro ainda que é Jeremias, um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. E por isso que São Pedro é representado com as chaves. Ele é aquele que Jesus confiou, tudo que tu abrirás na terra será abrido no céu. Tudo que tu vai fechar na terra será fechado no céu. É uma responsabilidade enorme. E então, essa liturgia do 22 de fevereiro, justamente comemora o desafio, comemora o primeiro chamado de Pedro, quando Pedro foi encontrado por Jesus no lago, Mateus 4:18, e a segunda etapa de sua vocação, Mateus 16, quando ele é chamado a esse ministério da parte de Jesus. Então é interessante por nós de bem ver em nossa vida o primeiro chamado e como um segundo chamado que é mais especializado, podemos dizer assim, e mais pessoal, o carisma pessoal de Pedro que vai acontecer no segundo momento. E se chama esse lugar a confissão de Pedro. Porque não é a pessoa de Pedro que finalmente, porque ele não é uma pessoa famosa, se podemos dizer, não é uma estrela, Pedro, não é uma pessoa impressionante, de dom, de talento. Paulo seria mais desse lado. Mas o que foi
que Jesus declarou como importante foi a confissão de Pedro. E finalmente, a igreja não é construída sobre a pessoa, a pequena pessoa desse pescador do lago que era Pedro. A igreja é construída sobre a confissão de Pedro. E isso é uma coisa que devemos bem integrar, bem meditar. É a confissão de Pedro que valeu a ele esse chamado de ser o primeiro Papa da igreja. E hoje, o sucessor, depois de São João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco. E isso tem valor internacional, mondial, que para mim me espanto de ação de graça, porque quem é o líder religioso hoje que tem essa voz a dar no plano mundial e internacional? Qual é a voz dos muçulmanos? Porque não são bem unidos, são diversos, sunitas, xiitas e outra dimensão. Qual é a voz das igrejas protestantes? Não tem uma pessoa que reúne os evangélicos, os luteranos, os presbiteranos, outras coisas. Não tem. Qual é a voz que reúne os judeus? A mesma coisa. Tem rabino, tem autoridade, claro. Mas não tem uma pessoa que faz essa unidade mundial, internacional. Então temos essa graça e devemos ter consciência que nossa fé hoje, com Pedro, é uma fé rica não somente de doutrina, mas também de vida existencial, através dos séculos. Quem vai dizer, em nome da igreja, quem vai pronunciar, e todos os chefes de governo, por exemplo, Joe Biden, que vem hoje, que acabou seu mandato hoje, ele foi muito reconhecido ao Papa Francisco, a quem ele doou uma distinção, a distinção mais importante dos Estados Unidos, que ele reservou ao Papa Francisco. Bom, com certeza, durante o mandato dele, ele foi aconselhado, guiado. Angela Merkel, da Alemanha, quantas vezes ela, que era filha de pastor protestante, quantas vezes ela foi em Roma para pedir conselho ao Papa. Então, são coisas interessantes que são realmente da graça de Pedro até hoje e que vai até os fins dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Isso é nossa fé. Bento XVI, que eu citei na página 101, diz: a primeira sede da igreja foi o cenáculo. E o cenáculo, devemos se lembrar, foi a instituição da Eucaristia e foi o cenáculo de Pentecostes. O cenáculo de Jerusalém foi as duas coisas. E, provavelmente, naquela sala onde também Maria, mãe de Jesus, rezou juntamente com os discípulos para que fosse reservado um lugar especial a Simão Pedro. É interessante, Bento XVI dizendo, a partir dessa sala tinha a catedra de Pedro já, que começou e que designara que ele devia se colocar aqui como símbolo de unidade. Em seguida, a sede de Pedro tornou-se Antioquia. E oui, depois, ele mudou de Jerusalém a Antioquia, que foi o centro da evangelização nas nações pagãs. Depois de Jerusalém, o centro religioso, onde Pedro e os apóstolos começaram a fé apostólica, e Pedro foi em Antioquia, e também com Paulo, que começou todas suas viagens missionárias a partir de Antioquia, na Síria. Amém? Então vamos avançar. Vamos avançar. O capítulo
5, essa citação do historiador, você encontra na página 102 o que eu citei na introdução, hein? Que o Papa de hoje não é sucessor do precedente Papa, mas ele é sucessor de Pedro, hein? Essa fonte lá que eu citei. E onde está Pedro? Aí está a igreja, número 6. E podemos juntar também nessa dimensão o episcopado, hein? Porque cada bispo é também o pastor em comunhão com o Papa em Roma e vive seu ministério episcopal de pastor em comunhão, em colegialidade, hein? Em comunhão com a Igreja de Roma. E Santo Inácio de Antioquia, o século I, já muito cedo, século II, o primeiro século e segundo século, a Igreja de Roma é ela que preside a caridade. É bonito, essa Igreja de Roma. Então, Roma é para fazer discernimento de coisas que seja vivida na caridade. Então, nosso fundamento da unidade é muito bem organizado, hein? Podemos dizer, em nossa fé católica, em nossa igreja. E depois, Pedro, como Paulo, vão buscar a solicitude de todas as igrejas, hein? Eles serão esse centro de unidade, e Pedro particularmente, como bispo de Roma. E eu coloquei aqui uma pequena citação do cardeal Ratzinger, na época, em 1998, página 105, que vai falar, mas de uma maneira discreta, da infalibilidade pontifici. Como se diz? Pontificial. A infalibilidade pontificial. Hein? O munus episcopal que o Romano Pontífice tem em relação à transmissão da palavra de Deus estende também ao interior da igreja inteira. Como tal, ele é um ofício magisterial supremo e universal, e uma função que implica um carisma, uma especial assistência do Espírito Santo ao sucessor de Pedro, que implica também, em certo caso, a prerrogativa da infalibilidade, em relação com a palavra de Deus, hein? Em relação com a interpretação da palavra de Deus. Não é qualquer coisa que o Papa vai dizer, agora eu vou usar de minha infalibilidade para anunciar que agora vai ter mulheres que serão apóstolas de Jesus Cristo. Bom, por exemplo. Hein? Mas qual é o fundamento da palavra de Deus? Escriturário. Hein? E João Paulo II chamou esse serviço do sucessor de Pedro como o servo dos servos. Hein? Servo dos servos, o servus servorum. É bonito essa expressão. Enfim, número 7. A Catedra de Pedro, na Basílica de São Pedro, em Roma, ela é situada lá, hein? Na Igreja São Pedro de Roma, essa catedra, e em cima tem esse vitral, hein, do Espírito Santo, que o mundo inteiro conhece, enorme, hein? Para mostrar que em cada sucessor de Pedro tem essa assistência, né, que começou no cenáculo de Jerusalém, essa assistência do Espírito Santo. E vamos concluir com essa citação de São João Paulo II, pelo 25 aniversário de sua eleição. Ele promulgou a exortação apostólica Pastores do Rebanho, Pastori Gregis. Onde falta a esperança, diz São João Paulo II, também a fé é posta em questão. E o amor enfraquece. Quando começa a exaurir-se aquela virtude, com efeito a esperança, especialmente em tempo de crescente incredulidade e indiferença, e firme apoio para a fé e incentivo eficaz para a caridade. Extrai a sua força da certeza
da vontade salvífica universal de Deus e da presença constante do Senhor Jesus, o Emmanuel, que está sempre conosco até o fim do mundo. Então, essas palavras são palavras para meditar, hein? Não é só para fazer uma lista de citações, mas realmente para meditar. Quando não temos esperança, a fé começa a discutir e posta em questão, e nosso amor enfraquece quando diminui a esperança. Então, queridos irmãos e irmãs, devemos reanimar nossos atos de esperança, de confiança, de paciência, de perseverança, que são as irmãs que acompanham esse cortejo da esperança, essas virtudes que acompanham a esperança. Então, que nosso Senhor seja glorificado até a sua glorificação definitiva que esperamos no dia de sua volta. Amém?